Muito bem, você que está em casa, se aquiete aí um pouquinho. Se você está aqui no templo e está anotando, coloque no modo avião. Amém? Coopere com o que Deus quer falar na sua vida. 2 Reis 4, do versículo 38 em diante. Vamos orar um pouquinho mais aqui. Doce Espírito de Deus, Deus na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, a bênção que pedimos para Amanda, que ela seja estendida aos nossos e a nós, no nome de Jesus. Senhor, e agora nessa palavra, eu oro, amado Deus, que nada seja roubado, no nome poderoso de Jesus. Só permitimos ficar aqui o que é do Senhor. O que não é do Senhor vai embora para as trevas exteriores, no nome de Jesus. Aleluia. 2 Reis 4, do 38 em diante. Depois Eliseu voltou a Gigal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou a seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira, apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, eles gritaram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou um caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Outra versão diz: e já não havia mais morte no caldeirão. Você pode dizer amém? Eu quero colocar o verbo no tempo passado. Havia morte na panela, como sendo um desejo do coração. Eu desejo nessa hora que essa fala, que essa palavra de Deus tem o propósito de que aquilo que é morte, ele possa sair no nome de Jesus. Amém? E eu quero compreender como panelas. Deixa eu só dar um pano de fundo aqui. O profeta Eliseu tinha uma escola, e andando junto com aqueles discípulos dele, numa época de muita fome, ele ordenou a um dos discípulos que preparasse uma comida para os seus discípulos. E disse que um deles saiu e encontrou. Isso é de domingo passado, filho. E ele pegou e escolheu um dos discípulos, foi lá e escolheu uma fruta, um alimento, e trouxe para engrossar aquele caldo. E daqui a pouco, quando alguém experimentou, ele disse que havia morte na panela. Quando eu preparei essa palavra, eu lembrei: quem já andou no mato e encontrou uma frutinha que você nunca conhecia, deu vontade de comer? O que é que os mais velhos diziam para nós? Pode não, pode ser venenoso. Mas sabe uma lição? Se você andar no mato e você vê uma dessas árvores e um passarinho comendo, pode comer, que não é venenoso não. Se um passarinho não morre, a gente não morre. Mas aonde tem vida, também pode haver morte. Então, o fato de não conhecer gera isso. Nenhuma cultura, nós que somos um país tropical, nós temos pouco. Mas os países frios têm muito cogumelo. Nós comemos cogumelo, mas no Brasil fabricados com clima, temperaturas variadas, eles fabricam os cogumelos. Mas você assistiu vários filmes que quando alguém queria matar alguém, procurava cogumelo, botava
e a pessoa morria envenenada. Você viu isso muito em filmes americanos. Muitos. Um cogumelo que alimenta, como é saboroso, mas outro que gera morte. Imaginemos, irmãos, que essa morte, que essa panela, eu tratei de 4 grandes panelas. A panela que é o Brasil, a panela que é a igreja, a panela da família e a panela da vida pessoal. Eu preguei essa mensagem há muitos anos atrás, não era nem na Nova Aliança, e eu enchi o altar de panelas. Tomei emprestado panelas grandes e pequenas. E quando chega na hora, o que é que o pastor vai fazer com tanta panela hoje? Mas não deu tempo de trazer panela hoje para ajudar você a compreender. E eu quero compreender que essa grande panela que é o Brasil, irmãos, e como eu escutei a morte, havia morte na panela, eu quero compreender que esse foi um tempo em que a morte assustou a panela do mundo e a panela do Brasil. E eu sei que tem morte na panela do Brasil, irmãos, pelas filosofias existentes na nossa nação. Há muitas leis no Brasil que são mortes. A naturalidade do divórcio é morte. A naturalidade a respeito da sexualidade está gerando morte. Aliás, eu vou preparar uma palavra sobre isso, foi muito forte ontem na viagem. Mas nós lembramos ontem de um dos enganos que entrou no Brasil inteiro. Se uma pessoa chega para dizer que ele está fazendo uma coisa errada, seja na sexualidade, a gente diz: meu filho, você está feliz? Pois então pode seguir. O argumento não é o da vontade de Deus, é da felicidade humana. Quer dizer, você está feliz? Eu estou com você. Irmãos, impressionante que esse erro acontece muito mais em relação à sexualidade. Tanta gente vivendo em situação marital errada, tanta gente juntando com rapaz com rapaz, moça com moça. E o entendimento errado é esse. Quando, irmão, Jesus não está preocupado em felicidade, Ele está preocupado, irmãos, em fazer a vontade dEle. Felicidade não é critério. Não. A gente via lembrando ontem, alguém na fogueira, morrendo por Jesus, está feliz? Não está, irmão, está alegre, vai encontrar com Jesus, mas feliz não. A felicidade não é o que nos dirige. O que nos dirige é a vontade de Deus. Mas isso é outro dia, vamos para cá. O Brasil caminha em uma panela que tem morte. Em alguns momentos parece que o que decide o Congresso, o Supremo Tribunal, parece que é lei acima de todas as coisas. É lei sim, mas nunca acima da Bíblia. Nós vamos respeitar as leis até a hora que der. Nós vamos ser submissos às nossas autoridades sempre, mas obediente nem sempre. Vamos obedecer até o momento que a lei não contrarie aquilo que é a nossa lei maior, que é a Bíblia. Nós somos uma contracultura no meio de uma cultura estabelecida e que a cada dia cresce. Então, lembrei muito claro hoje de manhã daquela criança que foi estuprada pelo padrasto ou por alguém com 10 anos de idade e que agora estava grávida aos 6 meses e que ela ganhou o direito de tirar aquela criança. Uma criança grávida, eu esperando outra criança. Mas, irmãos, quer dizer que para uma criança viver tinha que matar outra. Mas o engano, os direitos humanos, longe do direito à vida daquela outra criança, que não corria risco de vida, que podia esperar 2 meses e tirar para doar para alguém. Enfim, há muita morte. E os meios de comunicação vão tentando fazer com que a gente naturalize, fazer com que a gente
aceite, e depois de aceitar nós estamos aprovando. Como eu disse há uns domingos atrás, a igreja é lugar de aceitar as pessoas, não de aprovação do comportamento delas errado. Igreja é lugar de aceitar para gerar transformação. Então há muita coisa há muita morte nessa panela do Brasil, que o Senhor vai nos ajudar. Aqui a gente coloca o antídoto, que é Jesus. Impressionante que a farinha que o profeta colocou dentro da vasilha é trigo. Lá não tem mandioca, não tem macaxeira. A farinha aí é trigo. A Bíblia diz que Jesus é o pão que traz vida. Pão feito também de farinha de trigo. Numa maneira profética, o profeta estava dizendo: coloque Jesus nessa panela. Muito veneno nessa grande panela que é o Brasil. A terceira panela nossa é a nossa igreja. E nós somos humanos e falhos, e a gente precisa dizer: Senhor, o que é que tem no meu estilo de vida? O que é que precisa alterar da igreja local, da igreja como ministério? Precisamos retirar o que tem morte dentro. Senhor, nos ajuda a retirar. A morte pode ser uma rebeldia, a morte pode ser um desrespeito, a morte pode ser um orgulho. E nós vamos a cada dia: Senhor, nos ajuda. Aqui tem a vida dentro da igreja. A morte numa igreja local é a incompreensão com o fraco, é não ouvir o que Jesus deseja que a gente viva. A igreja local, irmãos, vai trazer vida. E essa vida é quando a gente vive o que Jesus ensinou. Nem tudo que a gente traz como líder, como crente, tem vida. Às vezes aquilo tem morte, e nós precisamos trazer vida para essa panela. A gente pode cometer engano de trazer uma comida e colocar nessa panela e ela ser contra, como eu estava dizendo a respeito de domingo, uma ideia, um conceito. E eu quero chegar nas duas panelas que nós temos muita oportunidade de alterar, que é a panela da nossa família e a nossa panela pessoal. Em relação à nossa família, irmãos, quem tem filhos aí para baixo de 15 anos, levante a mão aí. E os que nem têm filho ainda, pronto. Você sabe como nós estamos criando um menino, e a gente, Senhor, o que é que vai ser esse menino, não é? E eu lembrei muito de algumas culturas familiares. Que nós precisamos saber: será que isso é veneno? Eu lembro de uma família cristã, eu não fiquei escandalizado com eles, mas perplexo, admirados, crente há muitos anos. Mas lá tinha o costume da mulher passar dias, semanas sem falar com o marido, numa greve de silêncio. Você pode imaginar que tinha greve em outras áreas também, né? Sem se falar. E eu dizia assim: irmã fulana, por que a senhora não fala com o irmão? Ele disse: ele vai lembrar do que fez, pastor, ele não é doido. E eu ainda era solteiro. Irmão, o homem não é doido não, mas é tudo meio né? A gente, mulher viva. E eu posso imaginar, você pode imaginar o resultado daquela família. Aquele entrou para os filhos, faziam greve de silêncio com o pai, desobedecendo o princípio bíblico: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Hoje eu sei que aquilo era um veneno. Eu lembrei hoje pela manhã do desafio meu e da pastora Jesus, de criar um filho sem ser covarde, nem também ser violento. Então a orientação era: não bata em ninguém na escola, mas não apanhe de ninguém. E ele pensou, ele disse: mãe, é melhor pegar uma pedra e jogar, né? Então, nem posso apanhar, nem posso bater.
Mãe, então é melhor pegar uma pedra. Não, calma. Você está lutando para não criar um covarde, nem um violento. Não é fácil criar. Mas, meus irmãos, descubra que veneno tem aí. Que veneno tem aí? Porque às vezes nós estamos com costumes que vão levar a nossa família para ter morte na panela. Como é o trato com os avós? Como você honra sua sogra? Como você honra seu sogro? O que é que você diz para eles? Porque é possível, irmãos, que esteja trazendo morte para essa panela, que é a família. Então, converse com sua esposa, diga que é a palavra que Deus me deu. Nós estamos chegando no final do ano, Senhor, e eu quero que o que era veneno desapareça e que tenha vida nessa panela da nossa família, em nome de Jesus. E chegou a coisa essencial, que é a nossa vida pessoal. Panela do Brasil, panela da igreja local, panela da família. Mas, irmão, tem uma panela que a gente decide. Impressionante que essa panela do profeta, um fazia a comida e o outro trouxe. Um botou a panela no fogo e a água, e o outro veio com algo. E eu lembrei que panela que dois mexe, sai insossa ou sai salgada, né? Panela que dois tempera. Uma das coisas aqui, irmãos, é que tinha muita gente fazendo a mesma comida. Nessa vida pessoal, irmãos, o primeiro entendimento nosso é o que o que gerou morte aqui, irmãos, é aquilo que eu não conhecia. Hoje eu lembrei da internet, ela é um perigo para os meus olhos, ela, eu imagino que é um perigo para você. Lembrei do pastor Josué Gonçalves descrevendo uma outra denominação, que eu não sei nem que denominação era aquela, e ele dizia que de um grupo de pastores que se rebelaram, eles ouviam alguém. Lembrei aquilo, quem você está ouvindo, quem você está vendo. Talvez o campo maior de envenenamento aqui é aquilo que eu não conheço direito. No trânsito, e ontem eu vivi isso, eu fui juntar com meus irmãos em Palmas, da segurança da estrada principal é na dúvida, não ultrapasse. Olha o que a Bíblia diz em Oséias 4:6, sobre o conhecimento. Então, o primeiro cuidado nessa sua panela, olha, diz, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Diz Oséias 4, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, irmãos, a primeira coisa, coloque para dentro dessa panela aquilo que bate com o conhecimento bíblico. Isso é tão interessante, irmãos, que alguma coisa no outro ministério não quer dizer que seja errado. Mas você precisa saber, isso ajuda a minha vida? Isso ajuda a minha vida? Nós somos um ministério de renovação de alianças. Foi a primeira palavra que Deus nos deu. E o Senhor tem algo para nos direcionar como ministério, não para ser melhor, mas Ele tem algo para nos direcionar. Então, primeiro cuidado é, o que é que eu doto dentro de mim, nessa panela que sou eu? A quem eu escuto? Quais são as ideias que me alimentam? E entre delas, o veneno, irmãos, que tem levado muitas panelas a morrer, é toda essa cultura da autovalorização, da falta de perdão. E, irmãos, na medida que a gente vai amadurecendo, nós vamos nos pedindo a Deus que nos ajude a colocar as coisas corretas. Os que já passaram do meio-dia, como eu já passei, já estamos de meio-dia para tarde, a gente pensa nessa geração velha, na Amanda que nós consagramos hoje aqui, como é que vão caminhar?
Porque, irmãos, muita influência. Por exemplo, o Brasil passa hoje pelo crime de homens matando mulheres. Claro que eu acho que já matava, mas só que não era tão comum. Na década de 80, Pernambuco era o estado da federação que mais homens matavam mulheres. Antes de ontem, uma senhora no Rio foi levar as 2 meninas para passar o Natal com o pai. Ele a matou. Como disse minha esposa, amor, matou uma juíza. Então, irmãos, que veneno é esse? O que é que está dentro dessas pessoas? Porque o resultado, o excremento, esse cocô fedorento que está saindo é resultado de um alimento, de algo que entrou dentro da pessoa. E nós temos que dizer assim, o que é que eu estou colocando na panela da minha vida que pode ser veneno? Uma ideia, um conceito. E eu lembrei muito claro hoje, irmãos, que toda convicção que não seja de Jesus na nossa vida, ela pode se tornar uma prisão. E essa prisão pode nos matar. Toda convicção em si já é uma prisão. Mas nem toda convicção, ela nasce de Jesus. Ela nasce de um princípio bíblico. Ela nasce de algo. Esses dias, a gente vai sendo provado daquilo que os líderes sabem o que eu estou dizendo. Quando alguém que você ajudou tanto vai embora, ou difama você, ou mente, ou calunia, e você tem que estar seguro para não expor, para não entregar tudo que você sabe dessa pessoa, por causa da sua lealdade a Jesus. E nós pastores, nem se fala, você precisa guardar, porque não somos nós que vamos expor uma pessoa daquilo que ouvimos. Nós não vamos nos adulterar, no nome de Jesus. Então, quais são as convicções que estão dentro de você? Às vezes eu dizia para algumas pessoas, por onde vai levar essa sua convicção? Quando a gente era menino, nossos pais nos diziam assim, meu filho, não queira nada do que é alheio. Ser pobre não é defeito, mas meu filho, pegar no que é alheio é feio. Talvez hoje um pai diga assim, meu filho, o mundo é dos espertos. Meu filho, o mundo é dos espertos. Eu estou colocando um veneno na cabeça desse menino. Quer dizer, meu filho, o mundo é dos espertos. Em vez de dizer, meu filho, o mundo é dos inteligentes, dos que trabalham honestamente. E como os nossos pais, uma honra para eles era nunca chegar na delegacia, hoje nós não podemos, não podemos. Se vai na delegacia pelos erros dos outros, mudou muita coisa. Mas eu quero lhe ajudar você. A panela da família nós não temos controle total. Deixa eu dizer algo para vocês que são pais aqui. Nem todos os erros dos seus filhos, dos nossos, nós temos uma culpa. Talvez temos uma responsabilidade. Eu costumo dizer que lá no céu tinha um pai perfeito, um homem perfeito. E lá Lúcifer se rebelou contra Deus. E nessa rebelião, muita coisa aconteceu. Jesus não tinha rebeldia para Adão, ou para Judas ter caído. Então, que convicções, obrigado, que convicções tem dentro de você? O que é que eu estou passando para as próximas gerações? Porque, meus irmãos, obrigado. Porque na nossa vida precisa, dentro da nossa panela, é para ter vida e não morte. Aleluia? E não morte. Em qualquer área, irmãos, da nossa vida, nós precisamos ser uma panela que tem alimento com vida e não um alimento que mate. E na medida em que
essa farinha que é Jesus e estiver em nós, pode ter certeza que onde você chegar, que tiver morte, vai começar a ter vida. E essa precisa ser um dos nossos desejos e das nossas orações para 2021. Num ambiente cheio de morte pelo qual nós vivemos e ainda estamos passando. Mas, irmãos, já chega de morte. A nossa vida não pode cooperar para matar pessoas. Nem tudo que alimenta traz vida. Mas tudo aquilo que tem a farinha de Jesus, ele vai ter vida. Aleluia. Então, a Bíblia diz que a pessoa escolhida pelo profeta, então, é de compreender que a mesma autoridade aqui foi ela que mandou fazer a comida, é ela que restaurou. Talvez, irmãos, você quer trazer vida fora ou na ausência de autoridades. Quem é a autoridade da família? Quem é a autoridade da sua vida? São seus pais, seu esposo, líderes. A vida foi restaurada debaixo da autoridade que era o profeta. Aleluia. Por isso, o profeta termina dizendo, alguém grita, a morte na panela. E quando o profeta joga a farinha, ele disse, voltou vida na panela. Ele disse, já não havia mais morte no caldeirão, já não havia mais morte na panela. Levante sua mão e diga comigo, já não haverá mais morte na panela. Irmãos, e essa não foi uma declaração passiva. Quando o profeta declara que não havia mais morte, havia um trabalho, havia uma construção, havia uma ação para não ter mais morte. Não pode, irmãos, ter uma mudança se não houver uma ação nossa. Aleluia, Jesus está conosco, Ele é vida e Ele deseja que a gente seja transmissor de vida aonde nós estivermos. Nós somos levadores de vida. E quando eu estava orando hoje no primeiro culto da manhã, sabe o que é que veio dentro de mim? Pode servir para você que está em casa. Veio um entendimento assim: não retira a morte da panela jogando a comida fora. E eu entendi que tinha gente achando que era melhor para acabar o casamento, para começar outro, porque aquele estava bichado, porque ele estava doente, aquele tinha morte. Muito claro. O profeta não jogou a panela de comida fora. Vou jogar para começar de novo. Isso não é estratégia para quem crê em Jesus. Deixa ele entrar, e onde ele entrar, vai transformar morte em vida. Aleluia. Esse entendimento de jogar fora. E eu compreendo que pela manhã tinha não sei quantas pessoas com esse entendimento. Vamos começar a fazer uma comida de novo. Não. Onde tem homem de Deus, onde tem autoridade, onde tem Jesus, ele não joga fora o caldo. Ele bota uma farinha ungida, consagrada, e muda. Essa panela somos nós, irmãos. Jesus ia matar todos nós para fazer de novo? Não. No nome de Jesus. Não haverá mais morte na panela, porque você vai permitir que Jesus esteja dentro de você. O entendimento que me veio hoje nessa palavra, irmãos, é que a gente investigue. Tem muita coisa, irmãos, que a gente faz com a boa intenção. O homem que foi pegar as frutas da trepadeira, ele não queria matar ninguém, mas ele ia comer aquela comida. Então, olha aqui para mim. Algumas vezes você trouxe morte sem querer, mas trouxe. Se arrependa e altere isso. Você ama Jesus,
ama a vida, você quer preparar algo, mas você fez algo que pode ter gerado isso. Seja honesto com você mesmo. Essa intenção pode ter sido maravilhosa, mas você estava gerando morte. O que é que eu tomei essa decisão dentro do meu direito, da minha liberdade, motivado, e gerei morte? Retire também. Aleluia. Havia uma inocência na pessoa. Ela se enganou e trouxe morte para aquela panela. E eu imagino que ela não foi a que descobriu que havia morte. Foi outra pessoa. Talvez um conceito, uma ideia. Diga assim: eu vim tirar. Eu sou agente de vida e não de morte. Irmãos, e esses são os dias de final de ano. Você é promotor de vida e não de morte. Eu e você somos promotores de vida. E é possível que nessa caminhada nós tenhamos errado em algo. Volte. Diga: me enganei. Ah, foi você que trouxe essa pessoa. Foi você que me apresentou. Pois agora eu estou desapresentando ela. Agora eu estou retirando ela. Nós podemos errar, nos enganar. E impressionante que não culpou a pessoa que pegou. A pessoa achou aquilo tão bonito que diz que encheu o manto dele com aquela hortaliça errada. Houve grito, houve ajuda e houve conserto. Eu quero que você se coloque em pé.